Olá pessoal, eu sou Alexandre Souza e neste vídeo eu quero falar com você sobre a etapa de descoberta do método Exultar MP5, modelagem de processos em 5 passos. Desenvolver, modelar processos é muito mais do que criar um simples fluxo, é muito mais do que criar um fluxograma. É muito comum a gente ver por aí processos modelados contemplando só cenários simples, né? E não contempla cenários complexos, situações, eventos, riscos que acontecem no dia a dia da organização. Isso significa que esses fluxos simples que são modelados, esses fluxogramas, eles não contemplam a realidade do negócio da organização, o que acontece no dia a dia. Para você construir processos consistentes que contemplem a realidade do dia a dia, você tem que entender vários elementos. Você tem que construir, antes de sair modelando fluxos, você precisa entender, construir uma visão panorâmica do processo, entendendo vários elementos. Por exemplo, onde começa, onde termina esse processo? Qual o propósito desse processo? Por que ele existe? Quem é o dono desse processo? Quem é que decide em última instância em relação a esse processo? Quem gerencia esse processo no dia a dia? Quem faz as medições? Quais são as medições que são feitas? O que é medido? Como é que é gerenciado esse processo? Existe comitê? Como é que é composto esse comitê para gerir esse processo? Quem é o cliente? O que o cliente pensa, sente, fala sobre esse processo? Quais são os gatilhos que disparam esse processo? Quais são os eventos que acontecem que faz com que esse processo seja realizado? Quais são os insumos, as entradas para esse processo? Quais são as atividades, as etapas que esse processo executa? Quais são os resultados que ele gera? Quais são os gatilhos que ele pode gerar ou que ele gera para outros processos, ou para sistemas, ou para pessoas? Quais são os gatilhos, os eventos, os riscos que podem ocorrer no meio do caminho? Quais são os eventos que podem acontecer e que precisa de um tratamento diferente, um tratamento de exceção, um caminho alternativo, porque é muito comum a gente ver processos por aí modelados que contemplam só o seu caminho padrão, o seu caminho feliz. Quando ocorre algo diferente, esse processo simplesmente trava, porque não está definido o que fazer quando tal situação ocorre. Ok? E o que mais, que outros elementos compõem esse processo? Por exemplo, quais são os recursos? Quais são os recursos que são utilizados neste processo? Recursos físicos, recursos lógicos. Quem são os participantes? Quais são as funções, os papéis que participam deste processo? E por aí vai. Quais são as leis, normas, políticas, regras, direcionamentos que governam este processo? Então, tudo isso é extremamente importante levantar, compreender, entender na etapa de descoberta para depois seguirmos para as próximas etapas, ok? Então, eu vejo você nos próximos vídeos. Até lá!